ainda nessa jornada de olharmos para alguns encontros de Jesus com algumas pessoas que nós temos nos evangelhos, nós vamos perceber que a cada encontro nós temos experiências diferentes de pessoas com Cristo, mas em todas as experiências que essas pessoas elas têm com Jesus, em todas elas há uma mesma realidade: Cristo, Ele é sempre engrandecido. Esse é o grande diferencial daqueles que verdadeiramente encontram Cristo e daqueles que supostamente encontram Cristo. Aqueles que verdadeiramente encontram Cristo, eles saem deste encontro exaltando a Cristo, e a caminhada dessa pessoa sempre será de glorificar o nome de Jesus. Nós saímos de uma série de 5 sermões, observando o encontro dos primeiros discípulos de Jesus com Ele, que se tornaram depois apóstolos. E quando nós olhamos, meus irmãos, essa realidade dessas pessoas que encontram Jesus, elas são transformadas por Cristo, como eu disse, e elas também saem maravilhadas com Jesus. Estamos ainda nessa série, essa série chamada Transformados e Maravilhados por Cristo. E hoje nós vamos observar para mais um desses encontros e vamos perceber mais algumas verdades importantes para nós que também exaltarão a Jesus Cristo em nossas vidas. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, vamos ler de 10 a 17. Os irmãos percebem, e eu creio que os irmãos já perceberam, que essa série de mensagens que nós temos observado há um tempo já, são quase que mensagens devocionais. Elas não são mensagens profundas doutrinariamente ou teologicamente, como nós olhamos, por exemplo, para as epístolas dos apóstolos. São mensagens devocionais que produzem devoção ao coração do Filho de Deus, mas também produz transformação naqueles que ainda não são convertidos a Jesus. Lucas capítulo 13, versículo 10, diz assim, me acompanhe por favor. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse, mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu, hipócritas. Cada um de vocês não despreende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito essas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Amém. Meus irmãos, a narrativa de hoje nos leva para dentro de uma sinagoga, onde Jesus estava ensinando a sua doutrina. Mas nós temos que observar algumas realidades aqui, muito importantes, antes de irmos para a lição principal. O que Jesus ele faz nessa sinagoga, irmãos, revela um dos propósitos do Senhor em todo o seu ministério terreno entre os homens que ele decidiu manifestar a sua palavra. Jesus Cristo, ele vem revelar o peso opressor da falsa espiritualidade ao realizar um milagre no sábado. Percebam que o texto que nós começamos a ler no versículo 10 diz, no sábado. Já no versículo 14, nós temos uma reação por causa disso. No versículo 14, o chefe da sinagoga, que era responsável pelo culto da sinagoga,
ele está indignado ao ver que Jesus curava no sábado. Então, o propósito de Jesus em criar esse cenário, entenda que o Senhor, ele sabe o que está acontecendo, ele é intencional em sua sabedoria, em sua soberania, e ele cria esse ambiente para que ele revele esse peso opressor da falsa espiritualidade. Mas o que Jesus também faz nessa sinagoga representa em partes o que ele disse sobre o seu ministério, no início do seu ministério, que Lucas relata lá no capítulo 4. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. E é exatamente sobre isso que nós vamos pensar nesta noite, e se o Senhor permitir também no próximo sermão. Liberdade aos cativos. Essa não é uma expressão neopentecostal. Essa é uma expressão bíblica. Jesus Cristo, ele afirmou que o Espírito do Senhor estava sobre ele para, além de fazer tudo o que ele fez, o Espírito do Senhor estava sobre ele para proclamar libertação aos cativos. Esse é um dos principais ministérios de Cristo entre os pecadores, libertar os cativos. E a primeira parte deste texto que nós vamos observar, que vai do versículo 10 até o versículo 13, nós aprendemos com Lucas, com esse registro de Lucas, que Jesus, ele nos liberta de cativeiros velados. Jesus Cristo, ele veio para nos libertar de cativeiros velados. Me acompanhe novamente nos versículos 11 ao 13. Chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Apesar de ainda estarmos no capítulo 13 do Evangelho de Lucas, nós já estamos quase próximo da crucificação de Jesus Cristo. Essa é a última vez que você vai ver Jesus ensinando em uma sinagoga. Já está próximo da crucificação. E nesse texto, meus irmãos, nós podemos observar, quando eu falo nesse texto, do versículo 13 até o versículo 17, nós podemos observar dois tipos de cativeiros opressores. Dois tipos de cativeiros opressores que Cristo veio para libertar os seus. Primeiro, dos versículos 10 ao 13, cativeiros que vão além de nós. Cativeiros que vão além de nós. Ou seja, que vão além de nossa compreensão e vontades. Que vão além do nosso controle. Já dos versículos 14 a 17, que nós não veremos hoje, nós vemos os cativeiros que nós mesmos nos apegamos devido às nossas falsas crenças. E se o Senhor permitir, no próximo sermão nós vamos observar. Mas então, ao falar que Jesus nos liberta de cativeiros velados, eu quero mostrar para os irmãos, nós estamos pensando nesses cativeiros que estão além de nossa percepção natural. Cativeiros que estão além de nossa percepção natural. Cativeiros velados, meus irmãos, são cativeiros encobertos. Cativeiros velados têm a ver com aquilo que aprisiona, mas eu não estou enxergando. Cativeiros velados têm a ver com algo que está mascarado por outra realidade. Enquanto Jesus está ensinando na sinagoga, o silêncio domina aquele lugar, assim como está agora aqui. E de repente entra uma mulher, e essa mulher, ela é visivelmente diferente. Essa mulher que entra na sinagoga, enquanto Jesus está ensinando a sua doutrina, e todos estão ouvindo, essa mulher, ela é visivelmente diferente. E ela entra na sinagoga,
e ela vai para a parte de trás do recinto, porque esse era o local das mulheres e das crianças, na parte de trás do recinto. Jesus não pode ver os seus olhos. Ela não pode ver os olhos de Jesus. Mas ela não pode ver os olhos de Jesus, não porque ela não queria, mas ela estava impossibilitada de olhar para frente. Essa pobre mulher, queridos, ela tinha uma enfermidade que por 18 anos a fazia andar encurvada. Ela não podia de jeito nenhum se endireitar. Ela não conseguia olhar para frente. Ela não via além dos seus próprios pés. Talvez ela veria os pés de alguém que se aproximasse muito dela. Mas ela não conseguia enxergar, ela enxergava apenas o chão. Ela estava provavelmente limitada em seus relacionamentos, porque eles criam que muitos eram doentes devido à consequência de pecados passados. Veja a história do cego de nascença. Eles acreditavam, inclusive os discípulos, que ele estava cego porque alguém no passado pecou. Seus pais, talvez. Era a crença que havia. Mas provavelmente ela também estava limitada em seus recursos. Muito provavelmente, essa mulher, ela era uma idosa. Provavelmente pelo tipo de doença que ela tem. Provavelmente ela sofria de uma doença muito conhecida hoje, mas lá atrás não, chamada espondilite deformante. Essa doença, ela é uma doença progressiva, ela é uma doença grave. É uma doença que traz dores intermitentes, ou seja, no momento você não sente, daqui a pouco você a sente de forma muito forte. Ela produz rigidez articular, mas na região das vértebras. E a pessoa, ela fica dobrada, quase que 45 graus. Há pouco tempo atrás eu vi uma senhora assim. É lógico que eu me lembrei desse texto. Ela não conseguia olhar para, eu creio, 1 metro à frente dela. Ela só enxergava os pés dela. Ela andava segurando uma bengala. E ela olhava somente para o chão. Eu não sei como ela conseguia olhar, mas ela olhava somente para o chão. Via apenas os seus passos. Então essa mulher, ela entra na sinagoga. E quando ela entra na sinagoga, a gente já sabe que ela não tinha apenas uma limitação motora. O problema dela não é apenas uma limitação motora. Ela tem diversas manifestações de dores. Dores físicas. Dores emocionais. Imagine quantas tentativas de cura ela recebeu, ou talvez ela pagou, como a mulher do fluxo de sangue, que gastou todos os seus recursos com os médicos e não obteve resposta. Mas há algo que para mim é mais importante. Essa mulher provavelmente ela tinha outros tipos de dores. Ela sofria de tormentos na alma. E por que tormentos na alma? Porque o texto diz que ela estava possuída. Ela estava possuída de um espírito de enfermidade. A NVT traduziu que ela estava possuída por um espírito imundo. Mas o texto não diz que ela estava possessa. O texto diz que ela possuía uma enfermidade, ou seja, a enfermidade que a possuía era de cunho maligno. Ela não entra na sinagoga e ela fica possessa. Ela tem uma enfermidade que a possuía, e essa enfermidade era de cunho maligno. Mas nós temos que ser responsáveis, irmãos, ao traduzirmos este texto. Temos que ser muito responsáveis, porque o texto não afirma que toda enfermidade é de cunho espiritual. O texto não afirma que toda pessoa possuída, ela fica doente. O texto também não afirma que toda enfermidade deve ser tratada como algo maligno, espiritual, ou um encosto, como muitos hereges pregam. Não, o texto não afirma isso. Entretanto, há enfermidades que são causadas pelo inimigo de Deus. No versículo 16, Jesus disse: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro
em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa por 18 anos. Satanás trazia presa por 18 anos. Mas entendam, o que era visível era a mulher andando encurvada. O que era visível era a mulher andando encurvada. Há um outro caso que nós encontramos nas Escrituras, de um espírito maligno que deixava um rapaz surdo e mudo. E quando Jesus ele chega até esse rapaz, ele diz assim: espírito mudo e surdo, saia agora dele. E o espírito, ele se mexe, ele toma o rapaz, aí o rapaz começa a falar, rosnar. Mas o rapaz era surdo e mudo, era maligno, mas ninguém via. Mas, meus irmãos, apesar destas verdades, a ênfase do texto, escrito somente por Lucas, isso é interessante, Lucas é um médico. Somente Lucas escreveu esse texto. A ênfase de Lucas não é dar uma descrição sobre a fonte ou a causa de muitas enfermidades. Não é a intenção de Lucas. Lucas está escrevendo o seu evangelho para Teófilo. Leia lá no capítulo 1, versículo de 1 em diante. Ele está escrevendo o seu evangelho para Teófilo. Ele quer que Teófilo esteja fundamentado na fé em Jesus Cristo. E quando ele ensina para Teófilo, ele também nos ensina. E eu quero destacar duas verdades essenciais, muito breves, muito breves. O sermão de hoje é um sermão devocional. A primeira verdade é que nem sempre nós temos condições de enxergar o que nos aprisiona. Nem sempre nós temos condições de enxergar o que nos aprisiona. No caso desta mulher que sofria física, emocional, socialmente, por andar encurvada, o seu real problema não tinha a ver com aquilo que a encurvava. O seu real problema não era físico. O seu real problema não era físico. O seu real problema era de cunho espiritual. Mas preste atenção, ela só via o que ela conseguia enxergar e sentir. As pessoas que conheciam essa mulher nunca poderiam imaginar a real causa desta enfermidade. As pessoas que viam essa mulher podiam apenas lamentar por ver aquela mulher, como eu lamentei quando vi aquela senhora e orei ao Senhor por ela. E alguns poderiam até julgar, ela deve estar assim por isso, ou pode estar assim por aquilo. Mas ninguém seria capaz de conhecer a verdadeira causa. Entretanto, ela chegou num lugar onde Jesus estava ensinando. Meus irmãos, ela chegou no lugar onde Jesus estava ensinando. Isso está no versículo 10. E quando ela chegou nesse lugar, ela se depara com um único que podia identificar e libertá-la de seu cativeiro encoberto, do seu cativeiro velado. E é interessante, irmãos, é muito interessante, porque quando pessoas se aproximam de Jesus, todas as pessoas que se aproximam de Cristo, elas normalmente se aproximam de Cristo com uma série de problemas, com uma série de situações, com dores, com sofrimentos, com lutas. Mas todas as pessoas que se apresentam diante de Cristo, elas têm um problema mais profundo, que é de cunho espiritual. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Que todo homem sem Cristo, ele é inimigo de Deus. Então há um problema muito mais profundo de cunho espiritual, que os homens não conseguem enxergar, mas eles vêm até Cristo com uma série de problemas visíveis. Mas cativeiros velados, só Cristo pode enxergar. Cativeiros velados, só Cristo pode libertar. Essas pessoas, todas nós, eu fui assim. Eu cresci no lar evangélico e eu estava com um problema muito sério. Eu estava perdido na casa do Senhor.
E quantos estão tão perto do rei, mas não enxergam o rei? Estão tão próximo do reino, mas não fazem parte do reino. Estão tão próximo da verdadeira libertação, mas estão distante dela, porque acreditam que os seus problemas têm a ver com aquilo que é visível. Mas nem sempre. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sem o Espírito de Deus, elas não conseguem enxergar esse cativeiro espiritual. Mas é uma segunda lição que eu quero destacar que Lucas ensina, e é a principal. Somente Jesus tem poder para libertar o homem de seus cativeiros ocultos, de seus cativeiros velados, de seus cativeiros encobertos. É interessante pensar em alguns detalhes aqui da narrativa. Jesus a vê em um lugar de pouco destaque nas sinagogas, como eu disse. Essa mulher, ela não chegou e ela foi para a frente da sinagoga, não. Ela foi para a parte de trás. Ela era uma mulher. Jesus a vê em um lugar que não era um lugar de destaque. Jesus a cura em um dia em que ninguém esperava ser curado, por ser sábado. Jesus a liberta de algo que ninguém sabia que existia: espírito de enfermidade. Um espírito maligno que produzia enfermidade. Ninguém imaginava que ela tinha este problema. Mas a grande questão é que Jesus a viu e a chamou. Este é o ponto. No versículo 12 diz assim: ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse. Jesus a viu. E Jesus a chamou. O texto não fala que ele chamou pelo nome. O texto fala que Jesus a chamou assim: mulher. Será que não tinha outras mulheres na sinagoga? Eu já disse aos irmãos que eu creio, assim como Charles Spurgeon cria, que quando Jesus falou para Pedro: Pedro, lance a rede para o lado direito do barco. Pedro falou: Senhor, eu pesquei a noite inteira. Eu pesquei a noite inteira e nada veio para a rede. Mas, sobre a tua palavra, eu lançarei as redes. Eu creio que quando Jesus falou isso, todos os peixes do mar da Galileia foram para a rede. Tamanho poder de Cristo. Então, quando Jesus ele fala, ele vê a mulher e ele chama e diz: mulher, ela entendeu o que era com ela. Ela entendeu o que era com ela. E Jesus diz o que somente Ele pode dizer. Jesus diz: você está livre desse espírito de enfermidade, esse espírito que produz essa enfermidade e que te impede de se endireitar. Jesus, ele opera o poder libertador que somente Ele pode operar. No versículo 13, olhe na sua Bíblia: e impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. No versículo 12, Jesus diz: mulher, você está livre de sua enfermidade. Quem pode dizer isso? Quem? Meus irmãos, ninguém ousa. Preste atenção. Eu creio que você crê nisso. Ninguém ousa desobedecer o que Jesus determina. Ninguém ousa desobedecer o que Jesus determina em sua palavra. Quem determina e acontece é Deus e não o homem. Temos no meio evangélico alguns homens insensatos, tolos, ousados, que querem determinar coisas em nome da fé. São tolos. Pecador não determina nada, somente Deus determina em sua palavra. E quando Deus determina em sua palavra, meus irmãos, acontece. Quando Ele quer, no lugar que Ele determinar, da forma que Ele ordenar, e quando Ele quer, imediatamente acontece. Sabe por que você deve continuar orando? Eu não sei por que você ora, mas sabe por que você deve continuar orando? Porque quando Deus determinar, imediatamente acontece, não depende de homens. O poder das trevas, eles não podem contra a palavra do Criador. Eu creio nisso. E qual é o resultado?
A mulher ficou maravilhada e deu glória a Deus. Eu não vou nem entrar no detalhe médico, depois vocês conversam com Vinícius, com Priscila. Como que pode 18 anos encurvado e de repente, imediatamente, volta ao lugar? Não tem fisioterapia? Se você fica um mês deitado no hospital, você precisa de fisioterapeuta para te ajudar a andar novamente? Jesus olha para essa mulher e diz: mulher, fique no seu lugar, fique direita, tome a postura. Imediatamente ela ficou com a postura correta. Meus irmãos, na hora que Jesus falou isso, você está curada da sua enfermidade. O espírito que a dominava, o espírito de Satanás que a dominava por 18 anos, saiu na hora, sem nenhuma manifestação. Alcançada, liberta, transformada e maravilhada. Alcançada, liberta, transformada e maravilhada. Ah, meus amados irmãos, minhas irmãs, nós já caminhamos o suficiente pela palavra de Deus para sabermos que a nossa fé ela não está fundamentada em experiências. Nós sabemos disso. A nossa fé, ela não está fundamentada em experiências. As experiências, elas não determinam a verdade sobre Deus. Eu fico feliz com as suas experiências, mas elas não determinam a verdade sobre Deus. As experiências não determinam a salvação de uma pessoa. As experiências não podem ser o norte da caminhada cristã. As experiências, elas não são regras. O que acontece com uma pessoa não significa que vai acontecer com a outra pessoa. Porém, as experiências que nós temos com Deus, elas são poderosas quando elas exaltam a graça de Deus e o poder de Deus sobre nós. Essas são poderosas. Com certeza, eu não tenho dúvidas. Com certeza nós temos pessoas aqui, que estavam sendo oprimidas e até possuídas por Satanás, quando tiveram um encontro com Cristo. Não teve manifestação nenhuma, mas elas estavam até possuídas quando tiveram um encontro com Jesus. A verdade, meus irmãos, é que isso acontece com mais frequência do que se imagina. Assim como foi com essa mulher. Não teve braço torto, não teve ranger de dentes, a voz mudando, não teve nada disso. Apenas uma mulher que andava encurvada. E há 18 anos, Jesus revela isso, há 18 anos, Satanás a aprisionava com aquela enfermidade. Não poucas vezes eu me deparei com pessoas que estavam com problemas visíveis, mas na verdade elas estavam possuídas. E eu sabia que estavam. Não houve uma manifestação, mas quantas vezes eu vi essa realidade, sem nenhuma manifestação demoníaca clara. Meus irmãos, o Senhor, grave isso que eu estou falando. O Senhor continua libertando esses cativos de Satanás todos os dias, mesmo quando nada extraordinário está acontecendo aos olhos das pessoas. Ele continua fazendo isso. Eu creio nisso. Quando nós vemos o testemunho de Jesus sobre si, como aquele que foi ungido para libertar os cativos, conforme Lucas 4, nós podemos afirmar que em Cristo não somos apenas libertos da ira justa de Deus. Não apenas somos libertos do poder do diabo. A Bíblia diz que todo aquele que não está em Cristo, ele é guiado pelo príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência.
Todo aquele que não está em Cristo, ele é guiado por Satanás. Então eu não tenho dúvidas de que quando o Senhor liberta alguém, liberta essa pessoa do poder do diabo. Nós não somos libertos apenas do poder do pecado. Nós não somos libertos apenas da condenação eterna. Nós não somos libertos apenas das trevas. Tudo isso que eu falei para os irmãos são cativeiros velados. Nós não enxergamos. Mas nós somos libertos de todos esses cativeiros quando Jesus nos chama e se revela a nós. Mas existem outros cativeiros velados, que o Senhor veio para nos libertar. Independentemente, queridos, da experiência de cada um aqui, independentemente da experiência de cada um aqui, em Jesus, todos somos libertos de outros cativeiros velados. Daquelas coisas que nos aprisionam, mas nós não estamos enxergando de fato. Elas estão mascaradas por outras coisas. Thomas Watson, ele disse certa vez uma frase que eu costumo repetir de púlpito: a folha pode estar molhada pelo orvalho, mas a raiz pode ainda estar seca. Eu posso olhar para você e perceber, você está molhado pela palavra de Deus. Eu consigo enxergar a palavra de Deus em você, mas a raiz ainda pode estar seca. O nosso coração, meus irmãos, ele é um ventre que gera cativeiros velados. Cativeiros ocultos que são mascarados por outras coisas. Enquanto estamos encurvados, por exemplo, diante de uma angústia, o Senhor revela pecados não reconhecidos. Enquanto estamos encurvados por causa de determinada situação, algo que nos oprime, algo que nos aflige, o Senhor revela outras coisas que nós não estamos enxergando. Por exemplo, o apego ao nosso próprio coração, o nosso orgulho, as nossas idolatrias, o apego às coisas deste mundo. Enquanto estamos sofrendo por causa de um problema que julgamos a causa, eu sei por que eu estou sofrendo. O Senhor, ele começa a revelar outras coisas, outros males que nos governam. E eu não estou falando de espíritos malignos. Eu estou falando da malignidade que nos deixa prostrados. Eu não estou falando de espíritos malignos, eu estou falando da malignidade do coração que nos deixa prostrados. Quando a graça de Deus transforma, queridos, a nossa natureza, quando a graça de Deus transforma a nossa natureza, não transforma a natureza da carne. A carne continua lutando contra o espírito. Ainda podemos ser influenciados pela mentira. Eu preciso ser claro com você. O diabo é o pai da mentira. Se você ainda experimenta a mentira na sua vida, nos seus lábios, o que te aprisiona? Você está encurvado por algo, você não está possuído. Eu espero que não. Talvez você não esteja possuído por um espírito maligno, mas você mente com facilidade. Isso é semelhança com o diabo. Ele é o pai da mentira. Talvez você ainda esteja influenciado pela inveja. A inveja te domina, por isso que você não consegue ter satisfação em Deus. Talvez você esteja ainda influenciado pela ingratidão, influenciado pela avareza. Falou no dinheiro, mexeu no seu ídolo. Talvez você esteja influenciado pela ansiedade incrédula. Meus irmãos, é redundante. Ansiedade incrédula. Porque ansiedade é incredulidade. Martin Lloyd Jones disse: a fé se recusa a entrar em pânico. Mas não é verdade que muitas vezes entramos em pânico? Isso acontece porque está faltando a fé. Que crê que Deus cuida em todos os momentos. Enquanto estamos encurvados por anos,
O Senhor revela os verdadeiros males que nos encurvam. Mas veja, o nosso Deus, Ele é muito bom. Ele não apenas revela o que de fato nos deixa encurvados. Ele se coloca como o único que pode nos libertar. O Senhor não apenas revela, eu tive um sonho. Que sonho? Eu sonhei que você vai morrer. Isso não vem de Deus. Você sonhou, irmão, fique com o seu sonho, o que a palavra de Deus diz. Eu fiquei sabendo, tempo atrás, que muitos crentes, eles ficam chateados quando vão para o culto e não tem revelação. O pastor pregou só o texto, puxa, não teve nenhuma, aqui, irmão. Meus irmãos, Satanás tem dançado nos templos evangélicos. Nos cultos. Sabe por quê? Eu vou falar por quê. Porque a única palavra que liberta está escondida. Graças a Deus que Deus, Ele não apenas revela os nossos cativeiros ocultos. Ele se coloca como o único que pode nos libertar. Ele sabe que nós somos limitados para discernir os nossos cativeiros velados. Davi disse, quem pode discernir as próprias faltas? Quem? Eu consigo, as minhas faltas são essas. Não. Davi está falando daquelas faltas que nós não identificamos. Quem pode discernir, exceto o Senhor? Ele sabe que esses cativeiros não identificados por nós, mascarados por outras coisas, nos fazem sofrer há tanto tempo. Irmãos, quando Jesus falou com essa mulher, Jesus sabia que essa mulher há 18 anos sofria. E nós vamos ver no próximo sermão, o líder da sinagoga, aquele religioso, diz, não, ele cita as escrituras, trabalhem apenas 6 dias, trabalhe 6 dias, no sábado não, ele usa as escrituras, mas ele é um hipócrita. Jesus vai falar sobre isso, nós vamos ver isso. Jesus diz, como não libertar essa mulher que há 18 anos, todos estão vendo ela encurvada, mas há 18 anos ela é cativa, prisioneira de Satanás. Há pessoas aqui prisioneiras de Satanás. Hoje é dia de libertação. E não é culto de libertação, hein? Não cremos nisso. Se há demônios aqui, eles sairão. Sem nenhuma manifestação. Só pelo poder de Cristo, Salvador. Mas há cativeiros velados entre nós. Que só o Senhor vê. E só Ele liberta. E eu creio nisso. Ele sabe que quando nos apresentamos a Ele encurvados, meus irmãos, vocês sabiam quantas sinagogas tinham? Em muitos lugares. Sabe por que essa mulher foi naquela sinagoga? Ela sabia que Jesus estava lá. Ela já cria nele. E ela não chegou falando, Jesus, me levem até Ele. Não, ela entrou, foi para o lugar dela, Jesus a viu e Jesus a chamou. Esse é o Deus de graça. Em minha experiência, aconselhando pessoas, eu tenho me deparado com essa experiência maravilhosa. Eu tenho visto Jesus libertando cativos de seus cativeiros velados. O que é isso? Pessoas chegam apresentando certo problema e um sofrimento. Elas dão o diagnóstico. Mas quando eu começo a expor a palavra de Deus, o Senhor começa a revelar outras causas. Mas o Senhor não apenas revela outras causas. O Senhor, Ele se manifesta como aquele que liberta, a verdade que liberta. E como essas pessoas saem maravilhadas com Jesus.
Pastor, eu vim até aqui pensando que a minha situação era essa, o meu sofrimento era esse, mas eu não sabia que em mim existia isso que me encurvava. E o Senhor mostrou, e o Senhor tem me conduzido para um caminho excelente. Hoje mesmo, eu ouvi esse testemunho. Pastor, há quanto tempo sofrendo? 2 vezes que eu conversei, o Senhor revelou o meu coração, a minha vida já mudou em 1 semana. Mas sabe como mudou? O Senhor revelou o verdadeiro cativeiro. É o poder libertador da palavra viva. Viva. Pessoas que chegam com certa dificuldade de avaliar o próprio sofrimento, mas o Senhor, Ele revela, por meio de sua palavra, um diagnóstico mais preciso e libertador. Porque o Senhor, Ele veio para libertar cativos. O Senhor veio para libertar cativos. Qual é o resultado? O mesmo, sempre. E dava glória a Deus. Mesmo que você esteja encurvado, mesmo que você esteja encurvado por alguma aparente situação, mesmo que você não consiga enxergar o que está à sua frente, mesmo que você não consiga enxergar o que de fato te encurva, e isso é espiritual. Mesmo que você não consiga enxergar, mesmo que a causa daquilo que tem trazido sofrimento para a sua vida seja de fato espiritual, mesmo que haja um demônio agora em você, e você não veja, mesmo que isso aconteça, mesmo que a sua alma esteja encurvada e você não consegue entender, venha até Jesus. Venha até Ele. Venha até Jesus. Venha até Jesus e peça para que Ele chame você pelo seu nome. Mesmo que Ele não diga o seu nome, você saberá que Ele está te chamando. Nós vamos acabar esse sermão, nós vamos orar. E talvez enquanto eu estiver orando, você vai perceber que Deus está chamando você para te libertar dos seus pecados, para te libertar da condenação eterna, para te libertar da ira de Deus, para te libertar do inferno, para te libertar do poder do pecado que te aprisiona. E talvez te libertar de outras coisas que você nem imagina, como te libertar de você mesmo. Esse é o poder do Evangelho. Peça para que Deus endireite o que as trevas deformaram. Peça para que Deus endireite o que as trevas deformaram. O texto diz: e impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Somente Jesus Cristo pode nos livrar de nossos cativeiros ocultos, velados, independentemente da causa, por um único motivo. Um único motivo: sua maravilhosa graça. Sua maravilhosa graça. Não tem a ver com você, não tem a ver comigo, tem a ver com seu amor maravilhoso, repleto de misericórdia e graça pelos pecadores. Eu não sei qual é a sua realidade, mas eu sei qual é a realidade do Deus que eu prego. Ele é poderoso para salvar, Ele é poderoso para libertar, Ele é poderoso para revelar aquilo que te mantém curvado e te ajudar a ser endireitado na presença dEle. Eu convido a igreja a orar. Eu convido a igreja a orar. Eu convido a igreja a orar.
Peça para que Deus, nessa noite, endireite a alma daqueles que estão encurvados por coisas que oprimem e muitas vezes não identificamos. Peça para que Deus revele e restaure e cure e liberte. Ele veio libertar os cativos, porque Ele tem poder para isso. Agora a minha palavra é para você. Você que está como essa mulher. Como essa mulher estava, encurvada. Ela estava aprisionada. Talvez haja algo na sua vida que o Senhor queira tratar o mais rápido possível. Há anos você sofre por isso. Há anos isso te encurva. Há anos. Mas o Senhor, Ele quer te libertar. Fique imediatamente endireitada ou endireitado. Há alguém aqui que quer se render a Jesus Cristo hoje e reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador? Você não vai precisar levantar a mão, ficar em pé. Apenas fale com Deus. Senhor, me liberte, me salve. Eu reconheço que eu careço da sua graça. Eu reconheço que eu careço da sua salvação. Mas talvez você, meu irmão, minha irmã, também precise dessa graça libertadora de Cristo. Diante de cativeiros que você não tem enxergado, mas tem encurvado a sua alma. Fale com Deus. A sua maravilhosa graça está atuando entre nós. Seja liberto nesta noite, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Senhor, Senhor, há poder no teu nome. Há poder na tua palavra. A graça libertadora na mensagem do Evangelho. Eu quero te louvar, ó Deus, porque o Senhor deixou não apenas essa mulher do texto, mas todos aqueles que viram apenas uma mulher encurvada, que sofria há 18 anos. Mas o Senhor viu os cativeiros velados na vida dela. E o Senhor não apenas viu, o Senhor imediatamente a curou e a libertou. Eu quero pedir a Deus, ao Senhor, que pelas tuas misericórdias, que o Senhor faça o mesmo nesta noite. Talvez, ó Deus, nós não conseguimos, e não conseguimos mesmo enxergar aqueles que entraram aqui encurvados. Talvez há tantos anos, mas o Senhor viu. E o Senhor tem poder para salvar, para libertar, para restaurar, para endireitar o que as trevas deformaram. E que nesta noite seja a noite de transformação de vidas para o teu louvor. Repreenda a ação de Satanás na vida da tua igreja, na vida dos meus irmãos e na vida de talvez algumas pessoas que aqui estão. Repreenda, Senhor. Que em nome de Jesus todos aqui sejam templos do Deus vivo. Eu peço essas bênçãos, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, o nosso único Senhor e poderoso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Convido vocês a se colocarem em pé. Nós vamos adorar ao nosso Deus.